Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme, grande prazer que eu venho até vocês neste dia, da parte do Espírito Santo de Deus, partilhar com vocês uma palavra forte, uma palavra poderosa, uma palavra que o Espírito Santo ele me iluminou esta semana, que tem a ver com o mal do século, com os problemas. Uma das razões por que as suas hoje não estão a conseguir se realizar tem a ver com essa palavra que o Espírito do Senhor me iluminou durante essa semana. Mas antes de eu partilhar com vocês essa mensagem, gostaria de dizer para você, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo tem falado com você. Você que tem visualizado as mensagens que Deus tem me iluminado, que Deus tem nos dado. Você que se encontra triste, você que se encontra abatido, você que se encontra completamente frustrado com as problemáticas desta vida. Eu venho até vocês da parte de Deus dizer que existe esperança, existe solução, e a solução se chama o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que a gente ouve a palavra de Deus, a gente entende a palavra de Deus, a gente aceita a palavra de Deus e a gente toma a decisão de se entregar para Cristo, as coisas começam a funcionar na nossa vida, as coisas começam a mudar. É bem verdade que a obra de Deus, no que diz respeito à mudança da vida do ser humano, não é de fora para dentro. Deus, quando Ele opera, Ele não opera no sentido de vir diretamente resolver os teus problemas. Nem é assim que Deus funciona, meu amigo. A mudança, a maneira de Deus de funcionar para transformar a nossa vida é de dentro para fora, porque a maior parte dos problemas que nós temos tido na vida, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, ela tem origem no nosso caráter. É por isso que Deus ele opera de dentro para fora, tirando aquele mal que está dentro do nosso interior e selando assim a nossa vida com o Espírito Santo. Amém? Se você não hesita a fazer comentário, não hesita se você precisa de ajuda e oração. Deus me levantou como missionário com esse propósito, com essa finalidade, para ajudar você. Eu não sou mais nada do que um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A minha maior alegria não é ser reconhecido ou ser famoso, mais do que isso. A minha maior alegria, meu amigo, minha amiga, é ter o meu nome escrito no livro da vida dos céus e fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que é pregar o Evangelho para você, ajudar você a sair dessa situação de angústia, de abismo que você se encontra. Muito bem. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos ouvir essa mensagem que o Espírito Santo tem para nós hoje, que tem a ver no que diz respeito à nossa personalidade. Glória a Deus. Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti neste preciso momento em oração, Santo Deus, porque eu quero prestar culto a Ti, Senhor. Partilhar com essa pessoa aquilo que o Senhor me iluminou durante a semana, essa pessoa que se encontra perdida, que se encontra frustrada, que se encontra enganada e perturbada pelas problemáticas que essa vida tem trazido, porque ela não conhece o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu quero te pedir, Santo Deus, que o Senhor venha tomar direção destes minutos que o Senhor estará falando por intermédio de mim, uma vez que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. O Senhor é o Deus que habita entre o contrito e abatido de espírito. O Senhor é aquele santo Deus que dos céus
O Senhor observa todos os moradores da terra. Os teus olhos passam para procurar aqueles cujo seu coração é completamente voltado para o Senhor. Santo Deus, o Senhor é aquele que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, aonde o homem jamais viu nem capaz de ver. Por isso, Senhor Jesus, toma a direção deste momento. Espírito Santo, fale por mim, Senhor. O Senhor declarou dizendo, Senhor Jesus, que quando o Espírito da verdade, Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito, e Ele vos ensinará todas as coisas, pois Ele sabe todas as coisas, e Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado. Por isso, Espírito Santo, fale por mim, Senhor Deus, que essa palavra que o Senhor ministrar possa transformar a vida dessa pessoa, possa, Senhor Jesus, fazer com que essa pessoa, ela possa de hoje em diante se amar, que ela possa de hoje em diante se valorizar, que ela possa de hoje em diante se acreditar nela mesma, Senhor Deus, que ela possa colocar na sua mente, no seu coração, que ela não é aquilo que as pessoas falam ao respeito dela, mas sim o que o Senhor fala e o que o Senhor pensa. Toma a direção, Espírito Santo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus. Muito bem, para este dia a palavra que o Espírito Santo tem para nós se encontra no primeiro livro da Bíblia Sagrada. É fácil de achar, o primeiro livro da Antiga Aliança, livro de Gênesis. Vamos ler no capítulo de número 37, versículo de número 8, diz o texto sagrado. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E o segundo texto que a gente vai ouvir hoje, que o Espírito Santo tem para nós, se encontra no livro de Jó, capítulo de número 5. Jó, capítulo de número 5, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Jó, capítulo 5, versículo de número 7. Diz o texto sagrado: mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. E a terceira palavra que o Espírito Santo tem para nós, ela se encontra no livro de Salmos, justo ao lado de Jó. Livro de Salmos, capítulo de número 5, deixa eu abrir aqui. Livro de Salmos, capítulo de número 5, estou quase a achar, é logo ao lado de Jó. Glória a Deus, graças a Deus. Livro de Salmos, capítulo de número 5, glória a Deus. Capítulo 4, versículo de número 8, diz o texto sagrado, o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E a quarta e a última palavra que a gente vai ouvir hoje está na epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, junto ao lado de Apocalipse. A primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, deixa aqui achar, bem ao lado de Apocalipse. Primeira epístola de Pedro, glória a Deus. Capítulo de número 5, versículo de número 7, diz assim o texto sagrado. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor fale por mim. Glória a Deus. Para este dia, o tema da mensagem que o Espírito Santo tem para nós é sobre depressão. Missionário, o que é que significa essa palavra depressão? Eu fui pesquisar, mas a palavra depressão, a depressão é um problema psicológico que afeta profundamente o emocional do ser humano. Sendo assim, vamos ao que interessa. Quais são, missionário, os sintomas da depressão?
Existem inúmeros sintomas da depressão. Vou citar alguns que me chamaram a atenção, que você já ouviu falar e que é o mais visível na humanidade, que são choro constante, perca do sono, perca do apetite, dor de cabeça, baixa autoestima, pessimismo, perca do peso, dentre outros. Sendo assim, missionário, quais são as causas da depressão? Existem algumas causas que levam o ser humano a cair em depressão. Dentre elas, existem algumas que são, como por exemplo, os problemas da vida. E dentre os problemas da vida, o que mais tem levado a humanidade a cair em depressão, nós temos os problemas na família, as doenças e as crises existenciais. E dentre as crises existenciais, nós temos a incapacidade do ser humano de se realizar, ou seja, de colocar em prática os seus objetivos, os seus sonhos. Mas vamos no que diz respeito à palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor, missionário, diz no que diz respeito à depressão? Nós lemos no texto sagrado, existem 3 homens de Deus que a palavra do Senhor ela nos diz que foram vítimas desse mal do século, que é a depressão. Dentre eles, vou citar primeiro José, depois vou falar de Jó e terceiro vou falar do apóstolo Pedro. Vamos começar com a história de José. A palavra do Senhor ela declara dizendo que José era um dos filhos de Jacó, porque Jacó ele teve 12 filhos. Dentre os 12, Jacó ele fez 2 filhos com a mulher que ele mais amava, que era Raquel. Raquel era a mulher do amor de José, porque naquela época, como era a época que se podia, mas já não pode, o homem poderia ter 2, 3 mulheres. Naquele tempo se poderia fazer isso. E José, a princípio, ele não queria ter 2 mulheres, ele só queria ter uma mulher, que era Raquel. Mas só que Raquel, ela era a irmã menor de Lia, de Labão, que era tio de Jacó. E segundo a história, segundo as leis, não era possível Jacó ele casar a menor, sendo que a mais velha era completamente solteira. Então o que aconteceu, missionário? O tio de Jacó, Labão, ele usou de malandragem contra Jacó. Ele enganou Jacó. Fez com que Jacó acreditasse que Leia seria Raquel e que Raquel seria completamente a segunda. Mas foi completamente ao contrário essa história. Por quê? Porque Jacó ele amava Raquel. E ele, quando ele chegou no território do seu tio Labão, ele disse: olha, eu vou trabalhar 7 anos pela segunda, Raquel, porque ele estava apaixonado por ela, amava ela. Mas só que o tio dela disse: não, é melhor eu dar ela a um outro homem do que dar a você, porque aqui não é permitido casar a segunda sem primeiro casar a primogênita. Mas ele aceitou, entre aspas. Jacó ele casou, e quando chegou o tempo vingado, ele ofereceu Leia no lugar de Raquel. E como é que ele soube, como é que Jacó ele soube, missionário, que era Leia? Exatamente na lua de mel. Porque Jacó ele conhecia completamente Raquel, porque ele, em nível de comunicação, conversava mais com ela. Mas quando ela viu que a maneira de Leia de se comportar, de ficar silenciosa na lua de mel, uma vez que o tio de Jacó, Labão, havia embriagado Jacó naquela noite de núpcias, e Jacó, quando ele viu em si, e ele abriu, tirou o lençol, que é para ver o rosto, ele viu que não era aquela mulher que ele queria. Então ele foi obrigado a trabalhar mais 7 anos, e ele fez filho com as 2. Chegando o que interessa nos filhos de Raquel, ele teve só 2. Teve José e
Benjamim. E José era o escolhido de Jacó, como também era o escolhido de Deus, para Deus prosperar a vida da família de Jacó. Mas nós chegamos no capítulo número 37, no versículo número 8. Tem algo interessante, conta algo interessante. Diz o texto sagrado que os irmãos de José, eles se reuniram e perguntaram para ele: reinarás tu sobre nós? Com efeito, reinarás tu sobre nós? Quer dizer que tu dominarás sobre todos nós. E diz o texto sagrado que quanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Aqui tem algo interessante. José tinha 17 anos quando Deus começou a falar com ele, quando Deus começou a lhe dar visões, que um dia ele poderia ser grande, ele poderia ser governador e que poderia estar por cima dos irmãos dele e do pai deles. Mas só que tem aqui um problema. José, Deus ele havia falado com ele. Mas José ele não tinha entendimento, ele não tinha discernimento, porque ele era um adolescente e ele tinha alma pura, limpa. Mas só que existe algo que muitas pessoas não sabem. Nós podemos ser familiares, podemos ser amigos, entre aspas, mas não significa dizer que o propósito que Deus tem na vida de um é o mesmo que Deus tem na vida de outros. Absolutamente não. As pessoas, porque muitas pessoas elas se enganam, elas pensam porque nós somos todos irmãos, nascemos do mesmo pai, da mesma mãe. Significa dizer que o nosso futuro será brilhante de todos. Absolutamente, redondamente errado. O que Deus faz na vida de um, meu amigo, minha amiga, Deus não faz na vida de todos. Deus ele seleciona, ele escolhe as pessoas que ele vai usar, que ele vai abençoar na vida, porque Deus ele sonda os pensamentos e as intenções de cada um. Mas só que no caso de José, José ele não havia desejado aquilo. Foi Deus que veio com ele, falou com ele em sonhos: você quando crescer na vida, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Mas só que tem algo interessante que José ele começou a cair em depressão. Quando ele começou a conversar com os irmãos deles, aqui começa a pregação. Porque é aqui, porque nós lemos no livro de João, no capítulo 5, versículo número 7, tem algo interessante que diz que o homem, ele nasce para as faíscas da vida. A palavra faísca aqui significa as tribulações, para os problemas, para as dificuldades que essa vida traz. E José, como criança, até então, ele não conhecia o que era sofrimento, o que é abandono psicológico, o que é ficar longe do pai, da mãe, o que é ser humilhado, o que é ser pisado por tudo e por todos. E quando José ele começou a falar os sonhos dele para os seus irmãos, ele pensou que os irmãos poderiam se alegrar. Mas é sempre assim, meu amigo, minha amiga, que Deus revela no coração, que Deus ele dá. O que Deus ele tem para a vida de um filho seu. É claro que aqueles que não são filhos de Deus, entre aspas, que não vivem para Deus, quando o cristão ir falar, vai criar escândalo, vai criar ódio no coração daquelas pessoas que não têm. Desculpa. A fé que Deus colocou no coração daquela pessoa. Foi exatamente o que aconteceu com José. Os irmãos deles, quando eles ouviram que José falou: eu tive um sonho, sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aquilo criou uma revolta no coração dos irmãos dele, inclusive até do próprio Jacó. Ele falou: quer dizer que a minha mulher, os meus filhos, vamos ter que nos curvar diante de José? Quer dizer que todos ficaram irados contra José. Mas José, ele não tinha intenção de ferir. Ele não tinha intenção de magoar os seus familiares. Mas tudo começou a acontecer por causa daquilo que Deus colocou no coração dele, que Deus ia fazer, que pareceu violento na vida dos seus familiares. Está entendendo onde é que começa a depressão? E José ele começou a deprimir, por quê? Porque ele começou a ser odiado pelos seus irmãos, ao ponto que os irmãos queriam lhe matar. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? O que é que leva um ser humano à depressão? Aqui começam as crises existenciais.
Esse é um dos sinais que faz com que muitas pessoas caiam em depressão, crises existenciais, e os problemas familiares, ser rejeitado pelos teus irmãos, pelos teus pais. As pessoas estão a olhar para você, você está a ver quer dizer, você se sente rejeitado no meio dos teus familiares, porque Deus ele talvez falou algo para você que para os outros parece completamente inadmissível que aconteça assim. Mas o que é que aconteceu, missionário? José, ele tinha tudo para ser o mais depressivo. Ele tinha tudo para ser um ser humano depressivo. Por quê? Primeiro porque ele foi tirado. Porque ele era caçula do seu pai. Ele foi tirado do colo do seu pai e foi vendido pelos seus irmãos num grupo de ismaelitas que estavam aí para o Egito, que lhe venderam como escravo. Ele foi tirado da sua família. José ele tinha tudo, meu amigo, minha amiga, para ser um homem depressivo, para ser um homem frustrado, para ser um homem angustiado. Porque é isso que a depressão faz. É isso que a depressão faz. As pessoas nessa vida, as pessoas estão frustradas por causa da depressão. A depressão é o mal que tem destruído muitas pessoas, seja ricos como pobres. A depressão tem destruído a vida de muitas pessoas. E o que aconteceu, missionário? Ele foi vendido pelos irmãos deles. Ele foi vendido pelos irmãos dele. Ele tinha tudo para guardar rancor, para guardar ódio, para guardar raiva no seu coração. Porque as coisas na vida começaram a acontecer completamente diferente daquilo que Deus havia falado entre eles, até num certo momento. Mas vamos no segundo homem que tinha tudo que para ser o homem mais depressivo, que era Jó. Nós conhecemos a história de Jó. A palavra de Deus fala no livro de Jó, no capítulo 1, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era o mais rico do Oriente, possuía 500.000 juntas de boi, de ovelhas, de gado, tinha 10 filhos, era o homem mais rico. E um certo dia, Satanás ele passeava no meio da terra. E Deus ele observou Satanás e perguntou: de onde vens? Ele respondeu: de triangular, ou seja, de rodear pela terra. E Deus questionou a Satanás: viste lá o meu servo Jó? Porque não há homem igual a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás ele lança uma prova a Deus. Ele fala: claro, é normal que Jó ele te adore, é normal que Jó ele se alegra, ele te sirva, ele te presta culto. Você cercaste ele de bem, lhe enriqueceste, deste prosperidade, deste riqueza para Jó. Tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar de ti. Foi exatamente o que Deus disse. Deus sabia que Jó não poderia blasfemar contra ele. Porque Deus ele conhece o futuro, Deus sabe todas as coisas. Mas Deus ele deixou que Satanás tocasse em tudo de Jó. Aí Satanás em um dia, Jó perdeu toda a riqueza que ele tinha, inclusive os 10 filhos. O que é que ele fez, missionário? Olha, só com isso que aconteceu, Jó ele já deveria cair em depressão. Porque um dos motivos que leva as pessoas a cair em depressão é perda. Perdas de parentes, de pai, de filhos, quer dizer, quando a pessoa começa a perder tudo o que a pessoa conquistou na vida, a pessoa cai em depressão, a pessoa cai em angústia profunda. E Jó tinha tudo para ser depressivo. E mais do que isso, Jó, ele não blasfemou. Ele tirou a sua roupa, rapou a sua cabeça, levantou as mãos e disse: olha, Deus deu, Deus tirou. Não vim do ventre da minha mãe e não tornarei. Aí Deus aparece novamente: olha, para Satanás, viste lá o meu servo Jó, você me citaste que é para tocar, para tirar tudo o que ele tem, mas mesmo assim ele guarda a sua integridade. Aí Satanás lança um outro desafio para Deus. Diz: olha, tudo que o homem tem lhe darei em favor da sua vida. Deus diz: tá bom, toca nele, porém poupa a vida. Ou seja, Deus ele falou: tá bom, você pode tocar nele, pode colocar
chagas malignas no corpo, mas não lhe mata. Porque se Deus não havia falado, poupa-lhe a vida, Satanás poderia matar Jó. Mas Deus, como é um Deus que é amor, Deus disse, tá bom, toca nele, mas porém poupa a vida. Aí o que Satanás ele fez, missionário? Ele veio e lançou uma chaga maligna em Jó. Só com isso, meu amigo, minha amiga, já era que para a depressão destruir Jó completamente. Mas o que ele fez, missionário? Ele permaneceu firme, adorando a Deus. E aqui vem a questão seguinte. Por que a depressão, missionário, tem destruído a vida de muitas pessoas? Porque as pessoas não conhecem a Deus. Só o que aconteceu, porque o que aconteceu com Jó, o que aconteceu com José, já é motivo de sobra que é para eles serem os homens mais depressivos da vida. E tem um terceiro homem que o Espírito Santo me trouxe na mente, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos homens que Deus mais usou, que é para ser a espinha dorsal do Evangelho. Não tem ninguém que entende mais de sofrimento do que o apóstolo Paulo. Mas no sofrimento, o apóstolo Paulo, ele não blasfemou contra Deus. Muito pelo contrário. Ele usou o sofrimento que Deus lhe deu, que é para glorificar a Deus. E a depressão tem destruído a vida de muitas pessoas, porque, missionário, inclusive de muitos cristãos que não conhecem a Deus. São cristãos, mas não conhecem a Deus. Por quê? Porque as pessoas, meu amigo, minha amiga, as pessoas elas não investem em si. Porque um dos sintomas da depressão é a baixa autoestima. É a baixa autoestima. As pessoas elas não se valorizam, elas não se consideram. As pessoas elas pensam que elas são aquilo que o pai dela, que a mãe dela, que o chefe dela, que o marido dela, que a mulher dela pensa que você não é aquilo que... é aquilo que o Espírito Santo tem me levado a falar muitas vezes. Você não é aquilo que as pessoas falam de você, que as pessoas pensam de você. Porque as pessoas julgam, o ser humano ele julga segundo aquilo que ele vê diante dos seus olhos. O que as pessoas fazem? Ele tem cara de burro, então ele é burro. Não, você não é burro. Você é imagem e semelhança de Deus. É aquilo que eu falei, que as pessoas não têm Deus no coração. Então, a tendência das pessoas, quando elas vejam alguma coisa, ou quando vejam alguém que não é agradável a elas, é jogar sempre palavras de maldição. Mas você não é aquilo que as pessoas falam de você. Porque um dos motivos que leva as pessoas a caírem em depressão é a baixa autoestima. E só tem uma maneira de vencer a depressão. É você investir em você. Mas como assim, missionário? Me dá umas dicas de como eu devo investir em mim para vencer a depressão. Acredita no potencial que Deus te deu. E uma das coisas que pode ajudar você a ter uma boa autoestima, que pode ajudar você a ter uma autoestima melhor, é a leitura. Leia, meu amigo, leia bons livros. E não tem livro que pode levantar a autoestima do ser humano, que pode fazer o ser humano ter uma autoestima melhor, a não ser a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o manual do fabricante, o livro que Deus ele levantou, que Deus ele criou, que é para tirar o ser humano da depressão. Esse é um dos pontos principais. E outro ponto que pode te ajudar a vencer a depressão, tenha uma vida ativa, meu amigo, minha amiga. Faça dieta, faça atividade física, trabalha, vai varrer um quintal, faz alguma coisa, meu amigo, minha amiga. Por tudo isso, porque um dos motivos que leva as pessoas a cair na depressão é falta de atividade, é falta de ocupação. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, é claro, se você está desempregado, você tem a ver os teus amigos, as pessoas que você conhece, elas trabalham, elas estudam, você não estuda, você não trabalha, você não faz nada. Aquilo vai criar em você uma baixa autoestima, porque você vai olhar e falar, eu desejava trabalhar, eu desejava estudar, mas por causa desse coisa eu não posso fazer porque eu não tenho. Aquilo vai baixar a tua autoestima e isso vai te levar à depressão. Mas, meu amigo, minha amiga, você pode não estudar por causa das circunstâncias, você pode não trabalhar porque, olha, tudo nessa vida são circunstâncias da vida. Você não vai ficar desempregado sempre.
Você não vai ficar sem estudar sempre. O que é que você tem que fazer? Você tem que aproveitar, você tem que aprender a aproveitar o teu tempo. Tá bom. Você está desocupado, ok. Não está a estudar, não está a trabalhar. Tudo bem. Então o que é que eu tenho que fazer, missionário? Tá bom. Você tem Bíblia. Pega uma Bíblia e começa a ler. Começa a ler. Olha, eu posso falar pelo Espírito Santo do Senhor que o que me levou muito a ler a palavra do Senhor foi exatamente os momentos que eu estava sem fazer, quando não tinha trabalho, quando não tinha coisas para fazer, que tudo estava complicado na vida. Fiquei no meu canto a ler a palavra do Senhor e pela misericórdia e pela graça do Senhor, o Senhor me levou a ler mais de 25 vezes e pela misericórdia do Senhor, e a gente está sempre a ler a palavra do Senhor. Aproveita o tempo. Não tenho nada para fazer, missionário. Tá bom. Pega a Bíblia Sagrada, começa a estudar, começa a ler. Aproveita o tempo que Deus te dá na vida, porque o tempo ele é muito pouco, porque Deus ele vai criar situação, porque a nossa vida ele é dirigida, Deus conhece a vida do ser humano. E o tempo que Deus cria é exatamente que é para fazer o ser humano vir para Ele. Você não está a fazer, eu não estou missionário num trabalho, eu não estou a fazer curso, não tem nada. Ok. Vai na tua casa, fica no teu quarto, fica na tua zona de privacidade. Pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa a estudar a palavra do Senhor. Aproveita esse tempo que você está fazendo, que é para se aprofundar na leitura da Bíblia Sagrada, que é para se aprofundar na oração, porque virá um momento que Deus ele irá de te abrir as portas, que você irá de trabalhar, que você irá de estudar, que o teu tempo irá de ficar mais escasso. Aprenda a viver, meu amigo, minha amiga. Porque um dos motivos que tem levado as pessoas à depressão é a baixa autoestima. E a baixa autoestima tem levado as pessoas ao pessimismo. Por quê? Porque as pessoas não sabem viver. As pessoas não sabem viver porque as pessoas não querem aprender a viver. Não está fazendo nada. O que as pessoas preferem fazer? Preferem ficar com a cara engrudada na internet, a ver o que não deve, a ver imoralidade, a ver pornografia, a ver filme de terror, a ver coisas que não prestam, que não irá de trazer nada de bom, que é para mudar a sua autoestima. E outra coisa que as pessoas ficam a fazer, que é o mais vulgar, as pessoas ficam nas redes sociais a publicar coisas fúteis. Se você continuar assim, então você vai continuar a ser uma pessoa depressiva. Outra coisa sobre a depressão são a questão da doença. Porque é bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a doença é um dos sintomas também que pode levar as pessoas à depressão. Porque as pessoas, ela falou, já lutei, eu já fiz de tudo, mas eu estou sempre diabético, eu estou sempre com câncer, eu estou sempre com isso, com aquilo, eu estou sempre vítima dessa enfermidade. Olha, Jesus, ele tem o poder de te curar dessa enfermidade. Mas você tem que vir para Cristo, você tem que vir para o Evangelho, meu amigo, minha amiga. A depressão é o mal do século. Eu quando falo de depressão, depressão é o mal do século, por quê? Porque ela afeta tanto as pessoas de classe baixa, se referindo aos pobres, de classe média, as pessoas que têm uma vida normal, e até as pessoas de classe alta, os ricos, milionários. Os milionários, alguns anos atrás em Hollywood, um milionário que era um produtor, ele se atirou de uma ponte e deixou mais de 500 milhões de dólares na conta. É para você ver, meu amigo, minha amiga, que o dinheiro, os milhões, não cura a depressão, não dá paz de espírito, não dá paz de espírito, não dá paz de espírito, olha. E como vencer a depressão, missionário? Olha, nós lemos no livro de Salmos, no capítulo 4, versículo 8, tem algo interessante que o salmista ele declara, dizendo o seguinte, olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo de número 6, ele declara algo interessante, declara algo dizendo o seguinte, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, sabe por que, meu amigo, minha amiga, que José a depressão não venceu José? Porque José, mesmo ele sofrendo todas as injustiças da vida, porque nós temos que nos lembrar de uma coisa, meu amigo, minha amiga. José, perdeu o seu pai, porque os seus irmãos mentiram para o seu pai que ele morreu. Depois os seus irmãos usaram de malandragem, lhe venderam como escravo no Egito, através dos ismaelitas que passavam para ir para o Egito.
mataram o animal, pegaram a roupa de José, meteram lá sangue de animal e mentiram para o pai de José que ele morreu. Mas eles venderam. E ele, quando chegou no Egito como escravo, ele sofreu mais uma outra injustiça. Porque ele estava no Egito, Deus começou a prosperar a vida de José. Mas o que eu queria falar, que o Espírito Santo me trouxe na memória, é isso, que José, ele não foi depressivo, meu amigo, minha amiga. Porque José, ele conhecia Deus. Olha, José, por que José, ele se parecia com Jacó por dentro? Porque dos 12 filhos que Jacó teve, não tinha ninguém que falava tanto de Deus como José. Os irmãos de José, Ruben, Naftali, Efraim, Zebulon, etc, 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 etc. Eles não conheciam a Deus. Eles eram 12, mas dentre os 12, só um era parecido com José, porque era parecido com Jacó. Quando a palavra diz que José ele se parecia com Jacó, por quê? Porque José ele sonhava como Jacó, ele orava a Deus como Jacó, ele buscava a Deus como Jacó. Então, tudo isso fez com que a depressão... José ele passou pelo processo da depressão. Ele ficou... Desculpa, passou pelos momentos que ele ficou angustiado, que ele ficou triste por causa dos problemas que ele estava a enfrentar, que era a perca do pai dele. No Egito, ele foi vítima de injustiça porque a mulher de Potifar, que era a mulher que lhe pregava, enganou que José havia violado ela, mas José não havia violentado nada a ela. Foi simplesmente uma malandragem que ela fez porque José ele não queria pecar contra Deus. Ou seja, José, apesar dos problemas que ele enfrentou na sua vida, de crise existenciais da vida, a depressão não lhe dominou porque José ele conhecia a Deus. E o que acontece hoje? As pessoas como não querem Deus, as pessoas como não querem se voltar para o Evangelho, não querem se voltar para Cristo, aí elas quando começam a passar por situações complicadas e começam a cair em depressão, o que muitos fazem? Muitos vão se suicidar, muitos caem no álcool, muitos caem nas drogas. Por quê? Porque, meu amigo, minha amiga, a depressão é um problema que só Deus pode resolver. E sabe como é que Deus ele resolve o problema da depressão, meu amigo, meu amigo? Quando você entender que Deus é o autor da vida, que você sem Deus você não pode viver. E não é só as pessoas que não conhecem a Deus que estão a cair em depressão. Mesmo também as pessoas que estão dentro da igreja, mas que não têm uma vida com Deus, estão a cair em depressão. É aquilo que está no livro de João, no capítulo 5, versículo número 7. Deus, através de João, falou que o homem ele nasce para as faíscas, que são as dificuldades, as problemáticas que essa vida traz, que são como brasas que voam, que voam. Ou seja, a partir do momento que o ser humano já nasce que é para viver uma vida de dificuldade, uma vida de problemática, uma vida de sofrimento. Mas o que vai fazer com que o ser humano ele vença e seja feliz é se ele conhece a Deus e se ele não conhece a Deus. Você não vai conseguir ser uma pessoa otimista, meu amigo, minha amiga, se você não conhecer a Deus. Você não vai conseguir ser uma pessoa que tem as suas emoções completamente equilibradas se você não conhecer a Cristo. Você não conhecer a Cristo, porque a pessoa quando conhece a Deus, ela fala como Paulo. Ela fala como Paulo. Eu sei ter tudo e sei não ter nada. Acostumei a viver em qualquer circunstância da vida. Seja na bonança, seja na escassez. Seja na fome, seja na fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Só fala isso, meu amigo, minha amiga, quando a pessoa é sarado por dentro. Quando a pessoa tem Deus dentro do seu coração. Dentro do seu coração. E no que diz respeito, meu amigo, minha amiga, aos ricos, os ricos eles estão a juntar, eles estão a aumentar o número de quantidade de milhões que eles podem conseguir aqui nessa terra. Mas onde é que começa a depressão do rico missionário? É que quanto mais dinheiro ele tem, ele vai ter mais problema. Por quê? Porque ele vai tentar, com a quantidade que ele tem, tentar fazer o máximo possível de projetos, mas só que, meu amigo, minha amiga, nós somos limitados. O ser humano é um ser completamente insatisfeito. Você pode ter
você tem que ter quantos milhões você quiser ter na conta, mas a paz de espírito, meu amigo, minha amiga, a paz interior, a satisfação, a alegria de você acordar que está tudo bem, eu não devo nada a ninguém, eu estou bem interiormente, a minha alma está em paz. Só Deus pode dar isso. Só Deus pode dar isso. No que diz respeito à família, muitos filhos estão frustrados porque perderam o pai, claro que perdeu os parentes, o irmão, o tio, o membro da família, o marido, a esposa. É dolorido. Mas nós temos que entender, meu amigo, que a vida é assim, é o que está no livro de Jó. O homem já nasce para as dificuldades. Você vê que por que Deus permitiu com que Satanás tocasse Jó? É exatamente para nos dar uma lição que tudo na vida, meu amigo, minha amiga, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. A vida do ser humano, a vida aqui na Terra, é igual as quatro estações que existem no ano. Primavera, outono, verão e inverno. A nossa vida é assim. Tem aquele momento que as coisas estão a correr bem, que tudo está a correr do jeito que a gente quer. E tem aquele momento que as coisas começam a piorar e vem o momento de inverno que tudo fica complicado. A vida é assim e sempre vai ser assim. Porque Deus ele quer que o ser humano passe pelo processo da depressão e vença a depressão. Missionário, então, como é que eu tenho que fazer para vencer a depressão? Tenha uma vida com Deus, tenha uma vida de oração. Você quer jogar, você quer colocar a depressão, quer para ela correr quando ela vir ter com você? Ora, tenha uma vida de oração. As pessoas ouvem isso, mas as pessoas não querem experimentar. As pessoas não querem experimentar uma vida de oração, porque as pessoas não têm desejo de conhecer a Deus. Porque aqui está o segredo, meu amigo, minha amiga. Deus ele falou que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se você quer achar Deus, se você quer conhecer a Deus, você tem que buscar, você tem que tomar iniciativa, você tem que experimentar. Enquanto você não experimentar, você não vai aprender. A vida é assim, meu amigo, minha amiga. O ser humano é um ser, é a criatura. O ser humano não é como o animal. O animal, por exemplo, ele quando nasce no seu processo generativo, ele nasce fazendo ou tendo, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, o gato. O gato para aprender a miar, basta só ele ouvir o rugido do outro gato a miar, ele também vai miar. Porque é assim que funciona o animal. Já o ser humano, o cachorro também é a mesma coisa. Que é para ele aprender a latir, ele tem que ouvir o latir de outros cachorros, aí ele vai aprender, também vai latir. Ele tem que ver que é para aprender. Já o ser humano não é assim. O ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce, para ser a mais inteligente quando cresce. Ninguém nasce, meu amigo, minha amiga, a tocar piano. Ninguém nasce a falar 2, 3, 4, 5 línguas. Ninguém nasce sendo doutor, sendo presidente. Ou seja, o ser humano ele nasce ignorante. Mas no processo da sua vida, ele se torna inteligente. Porque Deus ele colocou a inteligência dentro do ser humano. É por isso que Deus ele deixa que até o ser humano passe por depressão. Para ele se amadurecer, para ele ficar mais forte, para ele ficar mais maduro emocionalmente, que é para ele virar professor e ajudar outros que estão em depressão. A depressão, meu amigo, minha amiga, todos passam por depressão. Só que tem uma diferença. Alguns vencem, os que vencem são as pessoas que têm Deus. São as pessoas que, porque a psicologia diz que as pessoas que não têm Deus, alguns conseguem vencer a depressão utilizando algumas técnicas que eu expliquei para vocês, né? Por exemplo, que investir em você, na sua autoestima, ler muitos livros de autoajuda, atividade física, fazendo dieta, trabalhando em você, conhecendo mais as suas qualidades, fazendo muitas coisas que podem ocupar o teu tempo, a tua vida diária, que é para a tua autoestima, a tua confiança aumentar. Mas tem algo nobre.
que o mundo não sabe, que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus, meu amigo, minha amiga. Conhecer a Deus faz muita diferença mesmo. Ao ponto que, quando você conhece a Deus através da oração, através de uma vida diária de estudo da palavra do Senhor, o teu potencial vai ser muito forte. Você será alguém tão forte que o que as pessoas estiverem a falar de você, já não vai começar mais a te fazer, já não vai começar mais a te atingir. Por quê? Porque você está revestido do poder de Deus dentro da sua alma. É por isso que a palavra da lei, que se chama Bíblia Sagrada, você tem que conhecer. É o único remédio que pode te tirar da depressão, acompanhada com a oração. Acompanhada com a oração, porque a depressão é o mal do século que tem arruinado a vida de muitos homens. Muitas mulheres estão em depressão porque são magras, outras porque são gordas, outras porque não estão conseguindo encontrar um parceiro, uma parceira, outros estão a cair em depressão porque não estão a conseguir emagrecer, porque são gordos, porque uns se acham feios. Tudo isso, meu amigo, minha amiga, é a ausência de Deus dentro do ser humano. Os estão a cair em depressão porque são desempregados, porque são cunanga, porque não têm dinheiro, porque não conseguem conseguir um trabalho, porque não conseguem sustentar a sua família, o seu filho. Isso são as dificuldades que essa vida traz. Mas é aquilo que eu falei, que Deus, ele nos deu inteligência. Você pode aproveitar o tempo livre que você tem, que é para começar a ler a palavra. Tá bom, se missionário, eu sou cunanga, eu não tenho trabalho, o que eu faço? Tá bom. Comece então a ler a Bíblia Sagrada, comece a ler a palavra do Senhor no tempo livre que você tem, que é para você conhecer e saber o que Deus pensa de você. Em seguida, aprenda a ter uma vida de oração. E para te ajudar a ter uma mensagem que o Espírito Santo me deu sobre relacionamento com Deus, você pode pesquisar na minha página do Facebook, o tema da mensagem relacionamento sobre Deus. Vai te ajudar, que é para você a sair da depressão. Deus não fez o ser humano para depressão. O ser humano, ele nasce sim para isso. Você pode passar por depressão. Deus até permite para nós crescer, para nós amadurecer. Mas Deus não quer que esse mal destrua a tua personalidade. Você não é o pior do mundo, meu amigo, meu amigo. Olha, sabe quando Deus criou o ser humano? Porque o ser humano foi a última criatura que Deus criou. Deus, ele se abraçou com a eternidade, com a Trindade, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, ele disse, olha, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe o que é imagem, meu amigo, minha amiga? É tipo um espelho. Existe um Deus que está sentado no trono, que você é parecido com ele. Entendeste por que você não é aquilo que as pessoas falam de você? Porque você é parecido com Deus que te criou. A Bíblia fala no livro dos Salmos que o homem é um pequeno Deus porque tem inteligência, vontade própria e sentimentos. Se valorize, se ame, seja otimista, tenha uma vida de oração, lê a Bíblia Sagrada, ocupe o teu tempo. Se você não tem nada para fazer, faça atividade física. Faça alguma coisa, meu amigo, minha amiga. Faça atividade física, ocupe o teu tempo com algo bom que vai trazer benefício para a tua vida, e a depressão não vai te atingir. A depressão não vai te atingir, porque a depressão, ela está aí, porque assim o que leva as pessoas a cair em depressão é a falta de realização. Você projetou alguma coisa que é para acontecer, desde no ano retrasado não aconteceu, isso te levou a cair em depressão. Você fizeste as coisas corretamente e certo, fizeste os teus cálculos, mas você cai em depressão porque a coisa não saiu do jeito que você havia programado. Nós nascemos para as dificuldades, a vida é assim, mas você tem que aprender a conhecer a Deus. Tenha uma vida de oração, conheça a Deus através da oração, através da Bíblia Sagrada, e a depressão, ela vai estar longe de você. Amém, meu amigo, minha amiga? É aquilo que o apóstolo Pedro declarou na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está ansioso? Ore,
Fale da oração para Deus o que está te levando à depressão. E fique em paz. É aquilo que o salmista falou no capítulo 4, versículo de número 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E Jó, apesar do momento complicado, único que ele passou na vida, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, ainda que eu caia na sepultura, nos meus ossos eu verei a Deus. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? Isso chama-se fé. Você quer vencer a depressão? Tenha fé. Tenha fé em Deus. José do Egito, quando ele apareceu diante de Faraó, glória a Deus, com o corpo dele completamente destruído pelas frustrações, pelas problemáticas da vida. E o rei da terra, o Faraó, ele olhou para José e disse para José: me falaram que você tem um dom de interpretar os meus sonhos. José, ele poderia muito bem naquela situação, se a depressão tivesse vencido ele poderia falar: se eu acreditava em um Deus num dia, mas esse Deus me abandonou, eu estou cansado, por favor, me deixa voltar naquele calabouço, porque eu não quero interpretar, não tenho esse dom que te falaram que eu tenho. Mas José não reagiu dessa maneira. Porque mesmo ele passando pelo processo da depressão, olha o que ele respondeu, meu amigo, minha amiga. Faraó perguntou para José: me falaram que você tem um dom para interpretar os meus sonhos. José lhe baixou a cabeça e disse: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo, ele pode interpretar os teus sonhos. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que aconteceu, meu amigo, minha amiga? Do dia para a noite a vida de José mudou, porque a depressão foi um teste que José lhe passou no seu percurso, no seu processo de vida. E naquele dia, Deus ele falou: chega. Deus falou: não aguento. Mesmo com o seu corpo violado, mesmo com o seu corpo destruído, ele ainda tem coragem de acreditar em mim. José, ele saiu do calabouço a dormir no chão. Naquela noite ele foi dormir no palácio, numa cama macia como governador do Egito. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque quem tem fé em Deus, a depressão não lhe vence. A depressão está te destruindo porque você não tem fé em Deus. Você não tem fé em Deus, meu amigo meu. Você tem fé na sua capacidade. Você tem fé na sua inteligência. Esses homens, José, Jó, o apóstolo Paulo e os outros homens de Deus que foram sofredores, eles venceram a depressão porque eles tinham fé em Deus. Eles tinham fé em Deus. E o mais duro não é isso, é que quando você está em depressão, ninguém vai vir que é para te encorajar, ninguém vai vir que é para te dar palavras boas. Essas vão vir que é para aumentar mais a tua frustração, dizendo que você está assim por causa do teu pecado, por causa disso, porque fizeste assim. Ou seja, se você não conhecer a Deus, o que as pessoas vão falar vai te baixar, vai te colocar mais para baixo e a depressão irá te destruir. Então, para a depressão não te vencer, para a depressão não me vencer, o que é que temos que fazer, missionário? A gente tem que ter fé em Deus e praticar a nossa fé através da oração. Através da oração, porque quanto mais você falar com Deus, mais Deus ele irá te libertar dessa frustração, dessa angústia, desse mal do século que se chama depressão, colocando você conforto, paz e tranquilidade na sua alma. Que você não precisa de dinheiro, você precisa só de paz, você precisa só de paz de espírito, é o que você precisa. Espero que essa mensagem que o Espírito Santo me iluminou sobre a depressão, meu amigo, possa servir de reforço para você. Deus te ama. Deus te ama, você é imagem e semelhança de Deus. Tá entendendo, rapariga? Você não deve ter inveja da outra porque você é magra, porque você não tem o que ela tem. Não, o que você precisa, você não precisa imitar as figuras públicas. Você não precisa
as raparigas que não têm rabo fazer operação que é para o rabo. Você não precisa de fazer nada disso. O que você precisa simplesmente é de ter Deus dentro de você e você vai se sentir mais realizado do que aquela que está fazendo a operação. Sabe o que as pessoas, sabe o que muitas pessoas, autores, Deus me trouxe, Espírito Santo trouxe isso também que eu quero falar. Sabe o que muitas pessoas, autores, atrizes, músicos, figuras públicas, pessoas conhecidas, elas fazem operações plásticas que é para ter uma imagem completamente aceitável no mundo. Outros vão pegar feitiço, que é para a sua fama expandir. Sabe por quê? Porque as pessoas estão em depressão. A depressão é que está levando as pessoas a fazer operação. É que está levando as pessoas a fazer operação plástica. É que está levando as mulheres a sempre a exagerarem no cuidado da sua aparência, porque é a depressão. A depressão é que está levando as pessoas a se comportarem completamente, como posso explicar? Completamente na base da frustração, porque não tem Deus dentro de si. A partir do momento que você tiver Deus dentro de você, você homem, você rapaz, você mulher, você rapariga, a depressão irá de te abandonar e você será uma pessoa completamente feliz. O segredo está, meu amigo, minha amiga, é conhecer a Deus. José, a depressão não lhe venceu porque conhecia a Deus. Jó, a depressão não lhe destruiu, mesmo perdendo, mesmo ficando desgraçado, porque ele conhecia a Deus, como o apóstolo Paulo também. Amém? Então, espero que essa palavra sirva de você como de lição para Deus te libertar da depressão, porque tem muitas pessoas que estão depressivas, que vão ver esse vídeo, que estão frustradas. O que você precisa ser é você conhecer a Deus. É claro, você tem que desejar, você tem que buscar, tem que gastar tempo. É o único segredo que é para a depressão não te vencer. Glória a Deus. Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor me iluminou sobre a depressão. É bem verdade, Santo Deus, que esse é um problema que tem destruído a vida de muitas pessoas, de muitos familiares, de muitos homens, de muitas mulheres, pessoas que estão em depressão porque estão doentes, pessoas que estão em depressão porque estão desempregadas, pessoas que estão em depressão porque não estão a conseguir se casar, pessoas que estão em depressão porque não estão a conseguir um trabalho correto, não estão a conseguir um salário sonhado pelos sonhos, pessoas que estão em depressão porque não estão a conseguir se realizar. Mas é bem verdade, Senhor Deus, que o Senhor declara o seguinte, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, glória a Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Espírito Santo, liberta essa pessoa da depressão. Cria dela, Santo Deus, o desejo de conhecer as Escrituras Sagradas e de ter uma vida profunda com o Senhor, para que ela não seja vítima desse mal do século que se chama depressão. O Senhor não fez o ser humano para viver em depressão, apesar que a tua palavra declara que o homem ele nasce para as faíscas, para as dificuldades da vida, mas ele não deve viver completamente em depressão. O salmista ele declara dizendo o seguinte, que é paz me deito e logo pego do sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Faça, Senhor Jesus, que essa pessoa ela tenha segurança, que essa pessoa ela tenha paz, que quando ela possa dormir, ela possa estar em paz através de uma vida de compromisso com o Senhor, de comunhão com o Senhor. Espírito Santo, toma a vida dessa pessoa, cuida dela, Senhor Jesus, liberta ela da depressão, Senhor, e que a vida dela possa ser completamente transformada a partir desse momento em diante. Só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus. Deus não fez você, meu amigo, minha amiga, para ser um depressivo. Você pode passar pela depressão, eu também já passei por depressão. Nós somos vítimas dos mesmos problemas, meu amigo, minha amiga. Mas sabe por que a depressão não me venceu, meu amigo dele? Porque nos momentos mais complicados da minha vida, eu optei, quando não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha nada para fazer na vida. Estava completamente sem nada. Fiquei o meu tempo livre a ler, a reler a palavra do Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, a nossa autoestima, ela se torna completamente melhor.
Porque Deus ele abre os nossos olhos espirituais para o futuro e não para o presente. O presente talvez seja um momento complicado, mas tudo passa, tudo é uma fase. E quando a partir do momento que nós começamos a praticar, você não basta simplesmente, você tem que conhecer que é a base, você tem que praticar, você tem que falar com Deus, porque Deus é o único que pode penetrar no mais interior do nosso interior, do nosso coração, aonde Freud gostaria de penetrar, mas ele não pode, porque Deus é o único que pode mudar o interior do ser humano. Deus é o único que pode resolver os problemas da alma do homem. Só Deus pode resolver. E a depressão ela faz parte. Ela faz parte. O que vai mudar a tua vida, meu amigo, minha amiga, não é você mudar de país, não é você mudar disso, de trabalho, não. O que vai mudar a tua vida é você conhecer a Deus. E independentemente de onde você estiver, Deus ele irá te abençoar. Amém? Tenha uma boa semana. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família. E lembra-te, você não nasceu para viver em depressão. Deus abençoe vocês. Tenha uma boa semana. Um forte abraço a todos. Até a próxima pregação que o Espírito do Senhor me iluminou. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.